Olá, começamos mais um Band Entrevista aqui pela TV Maringá. Você sabe, todos os sábados, aquele finalzinho de tarde, começo de noite, você acompanha as personalidades do nosso estado, da nossa região, quem constrói esta cidade, quem constrói o noroeste do Paraná. Sempre uma personalidade com suas posições, suas ideias. E hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Maringá o deputado André Vargas, deputado federal, ele que é coordenador de comunicação do Partido dos Trabalhadores Nacional. Tem muita coisa para falar hoje para a gente. Deputado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade para a Band, para você, Milton. Uma alegria estar aqui nos estúdios da Bandeirantes. Bom, deputado, vamos começar primeiro falando da sua atuação parlamentar, como é que as coisas estão no Brasil. Esses dias atrás, por ocasião daquela discussão sobre as desvinculações das receitas da União, a DRU, uma sigla nova para a gente começar a acompanhar, né? Essa discussão sobre a DRU, o senhor fez uma crítica muito severa à oposição, dizendo que eles criaram a DRU e agora não querem que vocês usem. Como é que está essa relação com a oposição? Nós temos no Brasil, né, Milton, você sabe bem, uma oposição que saiu das urnas muito enfraquecida, mas por conta de estar enfraquecida, muito radicalizada. Radicalizada porque tenta interditar o governo, tenta criar os percalços para o governo, mas sem perceber o cenário internacional. A DRU dá a possibilidade do governo, ela foi criada pela oposição quando governava com o Fernando Henrique, e é um instrumento que possibilita que 20% dos recursos do orçamento seja utilizado, seja para honrar folha de pagamento, seja usada com liberdade pelo governo. Liberdade não quer dizer gastar em qualquer coisa, gastar naquilo que já está previsto no orçamento, remanejando internamente no orçamento. Nós temos uma crise internacional grave. A crise atingiu o coração do capitalismo. Agora o Berlusconi caiu, quer dizer, coisa inimaginável. A Itália tem uma dívida trilionária, uma dívida de 1,5 vezes o seu PIB. Só para dar uma ideia, o Brasil deve 35% do seu PIB e a Itália deve quase 2 vezes o PIB. Então, há uma crise muito grave nos Estados Unidos e antigamente, quando tinha uma crise no Brasil, batia um ventinho lá fora, o Brasil quebrava aqui dentro, pegava pneumonia. Vinha um FMI, aquilo que está acontecendo na Grécia, acontecia aqui, tira da saúde, tira daqui, tira dali. Hoje não, hoje nós temos uma crise desde o período do presidente Lula e com a Dilma nós estamos enfrentando, gerando empregos, esse ano serão 2 milhões de empregos, mas a gente sabe que a crise está acontecendo. Então a crítica que a gente faz é isso, a irresponsabilidade da oposição, que não tem nenhuma proposta nova para o país, eles não dizem qual que é a discordância que eles têm, qual é a grande liderança da oposição. Então eles ficam lá no Congresso Nacional criando as dificuldades, jogando a casca de banana, mas é o papel da oposição, assim como é o nosso papel também, colocar as contradições que eles têm. Então eu acredito que nós devemos votar a DRU agora até o dia 23, dia 24, assim, na próxima semana, para que possa ir para o Senado, porque senão nós não teremos possibilidade de votar o orçamento para o ano que vem. Porque sem essa condição nós teremos muitos restos a pagar e nós não teremos possibilidade de votar o orçamento. Bem, mas a oposição, está muito claro, né, deputado? A oposição está muito enfraquecida, ela não consegue fazer caldo sozinha para conseguir realmente emparedar o governo, né? Quem está fazendo esse trabalho não é a oposição, quem está fazendo esse trabalho é a imprensa. E é verdade, a grande verdade. Hoje a imprensa, na minha opinião, principalmente a grande imprensa, por vezes ocupa o espaço de um grande partido de oposição, de apontar os erros do governo, o que é bom, né? Porque nós temos um regime democrático, apontar os equívocos do governo, e a oposição apenas repercute. Eu vejo lá o nosso senador aqui do Paraná, que é a voz da oposição, ele pega a revista Veja e fica lendo. Não é um trabalho de investigação da oposição. Muitas vezes é a investigação da Polícia Federal que vazou e foi para a revista, ou a investigação do Tribunal de Contas da União que foi para a revista. E é bom que o Brasil seja assim também. Não tem nenhuma queixa estrutural, vamos dizer assim. Tem que ter oposição, os organismos têm que denunciar e apontar os erros e o governo tem que corrigir, mas não só corrigir, tem que continuar governando, né? Porque a oposição fala dos problemas. Nós temos muitas soluções, o Brasil está andando para frente. Se o Brasil está gerando 2 milhões de empregos com uma crise severa, se o Brasil está construindo 2 milhões de moradia no Minha Casa e Minha Vida, se mesmo os salários, mesmo nesse momento de crise, estão aumentando, é porque tem governo funcionando. Porque senão nós não teríamos essa condição. Então, a oposição apresenta os problemas, mas nós não podemos nos pautar só pelos problemas apresentados. Mas, deputado, não lhe parece que o problema não está tanto na oposição,
mas mais na situação mesmo. Então, uma base, foi construída uma base muito grande para eleger a presidente Dilma, e antes disso foi feita uma base muito forte de governabilidade para o presidente Lula, e agora esses problemas todos vão acontecendo, eles não estão necessariamente dentro do PT. A exceção lá do caso do ministro Palocci, que houve uma coisa ali que fazia parte do PT, o resto é tudo uma conformação dos partidos da base, que acabam refletindo no governo. E chega na hora de defender, só tem o PT defendendo o governo. E daí, deputado? Não, bom, o PT cumpre a sua missão por entender que o país está melhorando. No conjunto da obra, o país está melhorando. E está melhorando para os mais pobres. Então, o PT sempre teve esse compromisso. Os demais partidos, eles apoiaram o presidente Lula e a eleição da presidenta Dilma exatamente por entender que o Brasil estava nesse caminho. Agora, tem um cotidiano, vamos dizer assim, da governabilidade que é realmente desgastante. Para alguém da oposição que não está governando, é fácil, ele pega o microfone, faz um discurso, o deputado, o senador vai terça-feira para lá, faz um discurso, 2 discursos, nós já fomos oposição. Agora, quem está governando tem que administrar essas contradições. A presidenta Dilma, em pronunciamento para as redes de televisão, e tem sido assim, é muito exigente. O ministro que não andar na linha, ele vai ter problema, vai ser afastado, não importa de que partido seja. Ela tem tomado as medidas. É claro que dá espaço para que a pessoa se responda. Não é porque ela foi acusada que ela é culpada. Pode ser que individualmente ela não seja responsável. Dá oportunidade para o ministro se defender. Outro dia eu vi um ministro falando grosso aí, o ministro Lupe falando grosso, e já começou a falar fino de novo. Porque, veja, a melhor defesa é a defesa. Se ele está sendo questionado, ele tem que se defender. Se ele não se defender adequadamente, as condições políticas para ele continuar não estarão dadas. Não quer dizer que ele é culpado. Quem vai decidir se ele é culpado ou não é a justiça, é o procedimento que demora muito. É igual como acontece nas prefeituras, Maringá, Londrina, passou por esses episódios rumorosos no passado, foi a justiça que determinou quem era culpado e quem eventualmente não era culpado. Vocês não se sentem assim na base do PT, um pouco órfãos, né? Porque chega na hora de tocar as benesses do governo, está todo mundo junto, mas na hora de pagar o ônus de ser governo, ter que defender a presidente Dilma, ter que defender o governo, as políticas públicas implantadas por esse governo, o governo do presidente Lula, ficam só os deputados do PT tentando remar, né? Aqui no Paraná, o senhor tem sido uma das vozes mais agudas da defesa do partido. Todas as vezes que acontece um problema, o senhor é um dos primeiros a sair na defesa do partido, mas não faz eco, né, deputado? Fica faltando gente para conseguir ocupar também os organismos, os meios de comunicação e fazer a defesa. O senhor não se sente meio órfão? Não me sinto. Eu acho que nós estamos num momento, eu que comecei a fazer política nos movimentos sociais, eu me realizo mesmo como pessoa, como parlamentar, vendo a melhoria de vida, principalmente para os mais pobres. Outro dia eu estava conversando, eu trabalhei muito na área de habitação. Na época você não tinha um recurso para construir moradia para as famílias mais pobres. Hoje eu fui relator do Minha Casa Minha Vida 1 e Minha Casa Minha Vida 2. Hoje você vê em todas as cidades, família muito pobre, que não teria condição de pagar uma prestação, entrando numa casa subsidiada, vai pagar R$50 de prestação, é uma realização. Então quando você vê, e o maior dos programas sociais ainda não é nem o Bolsa Família, nem o Minha Casa Minha Vida, é o emprego. Quando você vê gerando emprego, crescendo, a economia crescendo. Agora, é claro que tem aqueles partidos que são governo em qualquer circunstância. Foram governos na época do Fernando Henrique, são governo agora, exatamente porque é aquele deputado que ele não consegue ser deputado se ele não liberar uma verba livre. É muito bom liberar verba, eu também faço. Mas o caráter de um mandato de um deputado federal não é só esse, nós temos que discutir os temas nacionais. Nós temos que discutir os temas que estão movimentando o dia a dia de uma nação. Você tem que defender projetos que sirvam para o Paraná e sirvam para a Amazônia, não é verdade? Você tem que ter uma visão global. Então, esse papel os parlamentares do PT fazem e alguns parlamentares do PMDB também cumprem essa missão, porque do PCdoB também, outros partidos. E há aqueles que ficam ali, que nunca vão botar a cara, em nenhuma circunstância, só querem o bônus, mas aí faz parte do formato da democracia brasileira. O senhor tocou num ponto aqui que é a intermediação de verbas, né? A capacidade do deputado de agir na atração de recursos para as suas regiões, onde ele tem a sua base eleitoral. O senhor é um dos deputados que, se não tem a chave do cofre, tem o passaporte para poder entrar na casa, né? O senhor tem conseguido trazer muitos recursos para a sua base
e um dos deputados que mais consegue isso em todo o governo federal, não só aqui no Paraná. O senhor não teme aí receber o rótulo de ser só um despachante de elite dos municípios? Não, veja, nós temos outro dia brincando com a minha assessoria, dizia o seguinte, que eu sou um deputado que tem que ter uma formatação nacional, porque sou secretário nacional de comunicação do PT e gosto de participar dos grandes debates. Eu sou um deputado do Paraná, porque entendo que o Paraná precisa de mais voz, né, precisa de ter, infelizmente, nesse e no governo anterior, não tem grandes projetos estruturantes para o Paraná, nós precisaríamos ter. As ferrovias, a questão dos aeroportos, a questão da própria qualificação da mão de obra. Eu acho que o Paraná está num momento que poderia dar passos mais largos para o desenvolvimento, que é um momento que o Brasil todo está acontecendo e o Paraná pode acontecer com mais força. Mas também sou um deputado dos pequenos municípios. Então a gente tem que tentar conciliar as duas situações. Então, aqui nessa região mesmo, eu atendo o prefeito de Cruzeiro do Sul, atendo o prefeito aqui de Marialva, né? Participei na semana passada, nessa semana mesmo, no começo da semana do aniversário de Marialva, lá nós estamos viabilizando recursos de saneamento, por exemplo. Se você consegue viabilizar um recurso em Colorado, em Marialva, um recurso de saneamento, que a cidade chega a 70%, 80% do esgoto, não é exatamente um despachante. É uma forma de você garantir que aquilo que está acontecendo de bom no Brasil aconteça também nos pequenos municípios. Por isso que na Comissão de Orçamento eu defendi, nós aprovamos, uma possibilidade dos próprios municípios fazerem as suas emendas. A gente não precisa necessariamente do deputado. Então a Câmara de Vereadores e o prefeito vai poder agora, até o dia 10 de dezembro, fazer uma audiência pública com a população e escolher um projeto entre 300 e 600 mil reais nos municípios menores, com menos de 50 mil habitantes. Vão fazer uma audiência pública e vão escolher onde vão aplicar o recurso. O ideal para o Brasil é que todo o recurso da União que fosse ser aplicado em municípios não precisasse necessariamente do deputado. Ele pudesse ter a sua cota e discutir com a população. E nós caminhamos para isso. Esse vai ser um primeiro passo. Mas na medida em que você vota uma lei dessa, uma norma dessa, você foge exatamente dessa condição de ser apenas um despachante. Mas é claro que nós não podemos esquecer que a gente representa também os pequenos municípios que muitas vezes não têm condição nem de chegar em Brasília e pleitear um recurso. Então, conciliando, acho que dá para fazer um bom mandato. Bom, mas aí a gente está falando, então, de uma mudança no perfil orçamentário de todo o Estado, né? E, aliás, né, deputado, a gente devia estar pensando aí numa mudança, nessa descentralização do poder, principalmente da descentralização dos recursos. Eu quero lhe fazer uma pergunta, deputado, que diz respeito ao seu futuro político. O senhor pretende ser candidato a prefeito de Londrina de novo? Mas o senhor responde para mim depois do intervalo. Um instante só.